O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, pedindo licença e já agradecendo pela sua audiência. Muito obrigada, pelo retorno que a gente recebe pelas mídias, enfim, pelas dúvidas enviadas. Muito obrigada pela sua parceria aqui no programa. Hoje nós trazemos um tema super interessante, que são as palmilhas ortopédicas, Quem nunca ouviu falar de alguém que precise de palmilha ou para dor, ou nem que seja para crescer um pouquinho de tamanho, como tem algumas pessoas que colocam aí, que é o segredinho, de algumas pessoas, enfim. Eu estou recebendo hoje o fisioterapeuta André Fausto do Carmo, amigo aqui, prata da casa já. André, seja muito bem-vindo novamente no programa Estação Saúde. Obrigado a você, Gabriela. É um prazer enorme estar aqui para falar desse assunto bem inovador para a nossa região, aqui para a nossa localidade, sobre as palmilhas ortopédicas. Certo, André. E como é que funciona, É feita uma avaliação, você, o fisioterapeuta que faz essa avaliação, é por parte dos médicos e eles encaminham? Como é que funciona? Isso. Primeiramente, a gente recebe o paciente com alguma dor, alguma disfunção, principalmente nos pés, pode ter alguma disfunção em joelhos, panturrilhas, quadris. É feita toda uma avaliação minuciosa para saber o que fazer no caso desse paciente, qual o tratamento seria o mais adequado para ele, Esses pacientes podem vir através do encaminhamento médico, os ortopedistas estão encaminhando os pacientes devido ao alto resultado, à alta resolução que as palmilhas têm dado a esses pacientes. Certo. E o que é o teste da pisada? Até tem uma imagem, acho que essa está relacionada a essa questão da pisada, O que é esse teste? Isso, esse faz parte da avaliação. O teste da pisada, ele vai mostrar aonde tem as necessidades de colocar os elementos da palmilha, aonde é necessário fazer a conduta terapêutica no paciente. Aí a gente pode ver a imagem de um pé, que é feita uma filmagem do paciente fazendo a marcha, ou seja, a sua caminhada, para a gente ter um diagnóstico e fazer a melhor conduta e a melhor confecção da palmilha para esse paciente. E dentro dessa avaliação, como que os pacientes fazem? Eles agendam uma consulta com o fisioterapeuta, Ou é uma questão, essa avaliação não é considerada uma consulta? Como que funciona para quem está em casa poder entender um pouquinho? Isso. Essa primeira avaliação é considerada uma consulta, é feita uma anamnese e é feita toda a prescrição do que precisa ser feito para o paciente. Esses pacientes vêm para nós através de outros colegas fisioterapeutas ou dos próprios médicos ortopedistas. Não precisa necessariamente ter um encaminhamento médico. Quem tem alguma disfunção, algum desconforto, dores nos pés, pode procurar a gente para fazer essa avaliação. Certo, André. Em relação à dor no joelho, que a gente sabe, eu acho que tu como fisioterapeuta escuta isso constantemente. A gente até já gravou um programa sobre kinesiotape, que auxilia bastante nessas dores. Mas pode estar relacionado a algum problema nos pés, a dor no joelho? Exatamente, a gente fala da pisada, ou seja, a podoposturologia, tem origem francesa. Então, a base de todo o corpo humano é o pé. Então, essa base não estando correta, não estando firme, não estando certa, existem algumas disfunções, que o nosso corpo está todo harmonizado. Existem os equilíbrios e desequilíbrios do nosso corpo que são compensados com algumas atividades musculares. Então, existindo essa descompensação em membros inferiores, ou seja, nos pés, começam a surgir os desconfortos, as famosas canelites, dores nas panturrilhas, dores no joelho, e tudo em decorrência desse desalinhamento que existe. E essa é a função básica da palmilha, fazer essa correção e a partir dali procurar consertar a base para que se tenha uma resposta melhor ao paciente. Certo. E em relação à artrite, que a gente sabe que é um diagnóstico, a gente já gravou alguns programas com ortopedistas falando sobre isso, Essa questão da artrite, pode ser aliviada essa dor nos pés com as palmilhas? Isso. Para isso existe uma palmilha chamada palmilha conforto, que a artrite vai gerar, é um desgaste do corpo humano, Então, existe uma palmilha chamada conforto, que é feito justamente para aliviar esse quadro de dores. Não que a palmilha vá reverter a artrite, mas ela pode gerar um conforto melhor ao paciente que não terá tantas dores. Certo. Em relação à dor no tornozelo, a gente sabe que tem pessoas que referem que uma vez que torce o tornozelo ele nunca mais é a mesma coisa. Quando tem algum tipo de dor, vai mudar o tempo, Acaba tendo um pouco de dor.
É um motivo de preocupação a dor nessa parte da perna, né? Isso. Ou não? É algo que é normal, é comum? As famosas entorses, né? Então, quando tu tem entorse pela primeira vez, os teus ligamentos eles já vão ficando mais vulneráveis, vão ficando mais frágeis. Então, não existe tanta congruência ali naquela região. Então, existe uma condição que tu possa fazer uma palmilha para gerar esse alinhamento, ou seja, diminuir essa instabilidade que existe no tornozelo. Então, a palmilha tende a ter essa propriedade para recuperar essa parte. E o engraçado é porque todo mundo que diz que tem essa entorse, tipo no pé direito, cada vez que tu vai te machucar é sempre no lado direito, né? Exatamente. E no caso da fisioterapia, como você também trabalha com isso, também tem vários ganhos e benefícios, né? A físio, né? No caso, a palmilha vai fazer a recuperação muscular, vai ajudar, vai dar um feedback para que recupere a parte muscular. Isso é muito importante. Digo que a palmilha trabalha em muita harmonia com o profissional fisioterapeuta. Ele vai fazer a sua palmilha, vai ter a sua reeducação postural e vai fazer seu trabalho com o fisioterapeuta para recuperar. Então, essa harmonia, essa combinação dos especialistas aí ajudem muito o paciente. Certo. Em relação à duração dessa avaliação, para quem está em casa, às vezes está pensando, mas eu não tenho tempo, né? Aquela famosa desculpinha, né? Como que funciona e quanto tempo dura essa avaliação? Isso. Uma avaliação em média dura 30 minutos. É feita uma filmagem do paciente, da sua marcha, da sua passada, para a gente diagnosticar algumas irregularidades. É feito um exame chamado plantigrafia. Acho que é esse que está aparecendo. Isso, esse exame é a plantigrafia, é como se fosse uma impressão digital do pé. Então, nesse exame a gente consegue diagnosticar o tipo de pé, o tipo de pisada, o tipo de pressão que está sendo exercida. É feita uma avaliação do calçado do paciente. Eu peço para o paciente levar o seu calçado mais usual, para que a gente possa ver onde existem os maiores desgastes. E a gente faz uma série de fotos também, a gente chama de avaliação estática. Tu fica em apoio unipodal, ou seja, com um membro no chão, e a gente vê o que oscila, o que tem de estabilidade naquele membro. E a partir disso a gente tem um diagnóstico bem perfeito para confeccionar a palmilha ideal. Certo. Em relação à fabricação, fez o diagnóstico? Não, você precisa de uma palmilha. Quanto tempo vai levar para essa palmilha ficar pronta? É muito rápido, Gabriela. A gente faz a avaliação num dia, no dia seguinte já tem condições de entregar a palmilha ao paciente. Legal. Então isso é muito dinâmico, porque um tempo atrás o pessoal ia buscar essas palmilhas em outros locais. Então agora a gente tem aqui em Tubarão, na nossa região, tu fez a avaliação num dia, no dia seguinte eu já consigo entregar a palmilha para o paciente, prontinha. Puxa, que legal. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre palmilha ortopédica. Não saia daí.